Ele, o nosso dialogador de hoje, é autor, um dos autores, de um dos seus livros. O livro se chama Nós na Universidade. Nós não só no sentido de pronome, nós, pessoas, mas nós no sentido dos entraves, dos laços, dos entrelaços. Ele é um militante do movimento negro, LGBT também, mas ele é, sobretudo, um professor de uma universidade, professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de História, com mestrado e doutorado nessa área da história dos negros no Brasil e fora do Brasil também. E é com ele o nosso diálogo de hoje sobre esses temas todos, inclusive sobre esse livro, Nós na Universidade, deixa eu ver, Negros, Indígenas e Quilombolas, entre negociações, afirmações e disputas. Eu me refiro a Leandro Bulhões, é ele que está aqui. Tão lindo, obrigado pela sua presença, Leandro. Obrigado, Ricardo, eu que agradeço. Hoje é um dia muito feliz. Você me trouxe objetos inusitadíssimos que devem ter a ver, claro, com as temáticas que ele vai explorar durante o nosso diálogo. E ele me disse que tem uma ordem. Eu digo, cumpra a sua ordem. De exposição, de narrativas, de temáticas. Vou cumprir. Bom, então, quero celebrar esse encontro, né? Eu respeito muito os encontros, né? A forma como a gente entra na vida um do outro, isso nunca é gratuito, né? De onde eu venho, isso é muito sério. E aqui, por acaso, o nosso se deu nesse espaço aqui, né? Que é muito interessante. Bom, eu trouxe esse primeiro objeto, que é uma chara. Esse é algo que serve para amolar facas, né? Porque... Há alguma coisa sagrada que só você possa tocar? Não. Não? Fique à vontade. Bom. Então eu posso tocar, porque eu quero respeitar. Não toca, não toca. Isso aqui é uma chara? Chara. Significa, é uma espécie de amolador de faca? Exato. É um amolador de facas. Lembra uma espada, né? Assim, lembra uma espada. Lembra uma arma também. E a propósito de que você me traz a chara para pautar que tema? O que impasse de tema? A Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, que é a cidade onde eu vivi toda a minha vida, que fica no Recôncavo da Bahia. Eu sou de uma família interracial, né? De um pai branco, uma mãe negra, um pai feirante, uma mãe lavadeira. Minha mãe lavava roupa para viver. E quando eu fui tendo consciência da minha existência, já foi na feira, eu nasci praticamente na Feira Livre da cidade. E meu pai, ele fazia o torresmo mais famoso da região, né? E para você cortar o couro do porco, você tem que ter uma faca muito afiada, né? Então, esse objeto, ele faz parte do repertório visual, auditivo, né, de gestos ao longo da minha vida. E eu era absolutamente fascinado, né? Como toda criança geralmente é, né? Pelo pai. Eu me lembro de eu pequenininho olhando meu pai e ele com a faca. Me permita, por favor. Como é que se faz? Tem um gesto. Eu não tive a ideia. Eu pensei em trazer a faca até, mas achei que ia ficar demais, né? Mas, basicamente, você pega aqui, né? Tem um ponto, você pega a faca e aí você vem aqui e aí você vai fazendo assim. Amola a faca. Pra amolar a faca, né? Aí você amola a ponta, vem para cá, você amola para cá. Há quem faça assim, há quem faça assim, há quem faça assado. Mas é um movimento, tem que ser um movimento forte para poder dar conta do corte, né? Com muito cuidado, porque em qualquer momento também você pode se cortar, né? Então, isso me deixava muito fascinado quando eu era criança e passou a ser um elemento também muito importante assim na minha vida, né? Onde vejo chara, onde eu vejo isso, quando eu vou no mercado. Outro dia eu fui no São Sebastião, né? Quando entrei ali na parte da carne, quando eu vi o som, alguém fazendo isso me despertou, me trouxe, né, essa memória, que faz a gente pensar que todo objeto, uma fala da Castiel, uma artista que esteve aqui semana passada na Pinacoteca, né? Castiel Vitorina, ela fala que todo objeto, toda a premissa do objeto é uma falácia, né? Isso não é só um objeto, isso é um conjunto de matéria, um plástico derretido que tem vida, isso é um metal que tem vida, é natureza. E não é só isso, né? Isso desperta em mim sensações, cheiro, provocações, raiva, ódio, desejo. Então,
É nessa medida que esse objeto, eu acho que ele tem traz uma síntese muito poderosa para minha primeira memória, minhas primeiras memórias de vida, né, de ser gente no mundo, sobretudo porque eu odiava estar na feira, né? Eu trabalhava muito na feira. A gente trabalhava de domingo a domingo e era muito difícil, né, estar na feira. E esse objeto, ele tem ele exerce um fascínio em mim, porque um dia, eu tinha ali por volta de 9, 10 anos, já tinha aprendido a lidar com esse objeto e estava com uma faca grande, né, com uma peixeira amolando para cortar um fígado grande, um pedaço de fígado de boi. E aí uma pessoa parou, ficou olhando e ficou meio emocionado, assim, dizendo o quanto que era bonito eu fazer aquilo, né? Olhou para mim e perguntou o que lhe ensinou. E eu respondi que foi a vida, né? Eu falei assim, a vida. E ele começou a chorar, começou a se emocionar. Eu estou falando, estou meio que me engasgando, né? E isso foi uma virada de chave muito importante na minha vida, assim, né? De perceber que, a despeito de toda a dor, de toda a angústia, precariedade, pobreza, enfim, que foram todos esses anos, né? Eu saí da feira com 18, 19 anos, havia também beleza. Havia ali um gesto ancestral que estava sendo repetido. Mas quais são as duas coisas, quais são os dois sentimentos? O seu e o dessa pessoa que lhe disse isso? Esse encantamento do outro e de chegar a emocionar, inclusive emocionar você agora, inclusive. Foi. Por quê? Porque quais são os dois? Eu sentia muita angústia de ter que trabalhar ali, acordar de madrugada, dormir no meio de rato, barata, enfim, a gente trabalhava muito. E o outro trouxe uma outra dimensão para esse som. Que era bonito. Ver uma criança que sabe amolar uma faca, que sabe cortar um fígado, tirar uma capa, cortar o filé, temperar. Ele estava me observando há muito tempo, né? E aí, de repente, eu comecei a perceber, junto, obviamente, com minha sensibilidade, minha forma de ver o mundo ali, e aí, com o tempo, com a terapia e tudo mais, eu comecei a voltar para esse passado da feira e pensar também que sim, tinha dor, tinha angústia, mas também teve beleza. E é bonito ver a autoridade dos sentidos, né? Sim. Interpretando de uma forma mais ampla, não é? Aprender que um mesmo ato pode ser passível de outras interpretações. Exato. A partir da autoridade, né? Exato. E aí acho que rompe, inclusive, com a ideia proustiana, né? Estou me lembrando aqui do Proust com a Madeleine, que ele come alguma coisa e o comer lembra uma série de memórias, aciona uma série de memórias. No seu caso, o som e a presença do objeto aciona em você outras memórias, outras lembranças. E a diversidade deste momento em que você sai um pouco da sua subjetividade e aprende a subjetividade do outro, né? Isso. E desperta em mim, né, outras possibilidades de entender, como eu vejo hoje, né? Que se antes eu me sentia muito meio que amaldiçoado por ter que trabalhar, por ter que viver tanta coisa, hoje eu já olho para esse passado na Feira Livre de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, e me percebo ali uma criança, um adolescente, recebendo, né, sendo educado por aquele espaço informal, né, para além da escola, e aprendendo uma série de gestos e de conhecimentos que tem me ensinado muito a estar bem e estar vivo nessa nessa acha vida. Que em alguma medida essa cena, essa autoridade a partir da construção do sentido de outro e não só do seu, em que medida isso também perpassa o seu olhar como pesquisador, como intelectual, como professor, que afinal de contas trabalha o tempo todo a se debruçar sobre determinados temas e objetos, mas não pode ficar apenas alheio, sobretudo você que é um historiador, não é? Sim, com certeza. Precisa compreender as outras compreensões. Isso diz muito sobre esse desafio da gente tá sempre aberto, né, para as outras percepções, de pensar que o que a gente produz também nunca é só nosso, né? Que existe uma dimensão coletiva que a gente precisa estar o tempo todo sendo chamado, né? E no que a gente pensa do patrimônio que o povo negro nesse país tem legado, diz muito sobre isso, né? Sobre esses gestos também, que são gestos de liberdade, são gestos que empoderam a gente na medida em que eu estava ali na infância trabalhando com meus pais, porque a gente precisava daquilo para poder sobreviver, né? Para poder dar conta de uma composição familiar, né? Então, ter essa dimensão coletiva, né? Indo nessa pergunta que você me fez, eu acho que isso é fundamental também, né? Quando a gente para observar o mundo e ler um livro e convida o autor para uma reflexão, ou quando a gente está no mundo da oralidade também, e aprender a escutar e a entender de fato o que é que o outro está ali tentando
abrir outras portas, outras possibilidades para a gente compreender o mundo ou fazer novas perguntas para o mundo. Embora a gente compreenda, e acho que está implícito no que você diz, que uma criança não deveria estar, não é, no trabalho Sim. infantil, não é? Seria, sobretudo, uma criança vinda de uma classe social, né, que estava ali por precisão, quando poderia estar na fruição da sua infância, na brincadeira, na ludicidade e não necessariamente no trabalho, não é? Eu acho que essa é uma questão também que deve povoar o seu trabalho como pesquisador da cultura negra, não? De que Sim. quantas e quantas crianças negras são obrigadas a abdicar da sua própria infância em função das circunstâncias sociais, econômico-sociais. Exato. Né? Então, a gente está falando de um padrão. É bonito, mas histórico. é complexo, é complicado, Claro, é né? questionável também. Jamais. Eu não trouxe isso para romantizar de jeito nenhum, né? Na verdade, isso me interessa pensar nesse despertar que hoje o meu mundo adulto, né, me permite lá no passado, e é um aprendizado que eu trago para a vida, né? Entender esse mundo das contradições e de ver também a beleza onde parece ser muita precariedade, né? Eu acho que isso também é uma arte e tem sido uma arte do povo negro, né? Então, eu sou baiano, sou do Recôncavo, a gente produz muita festa, a gente produz muito discurso de felicidade, de alegria, mas também são alegrias muito que em vários momentos tem ali uma linha tênue do desespero, né? E de uma concepção também de que a vida é agora e que eu preciso ser feliz agora, né? Então, isso faz parte, penso eu, de um patrimônio africano, afro-brasileiro também, dessa capacidade de subversão, né? A sua tese de doutorado é na UNB. Exato. E é sobre cinema, não? Exato. E eu estava me lembrando que é sobre o cinema angolano. Queria que você falasse sobre isso. Porque eu estou me lembrando agora de um filme chamado Menino 23, que é sobre as crianças que foram no Rio de Janeiro, em Rocha Miranda, eu acho, que foram sequestradas e obrigadas ao trabalho infantil numa fazenda na época do nazismo, né? E trazer, então, fiz essa relação entre cinema, infância roubada, né? Sequestrada e trabalho infantil forçado de escravizados. Sim. Bom, eu não conheço o filme, mas a minha tese, eu estava exatamente interessado nos discursos contrários a esses, né? Porque a gente tinha décadas, né, de produção de cinema, décadas de produção da televisão, décadas de produção de literatura, enfim, de produção científica dos portugueses, que eram os colonizadores, sobre os angolanos. E a sua tese era sobre cinema em Angola. De Angola. Mais do que em, né? Mas aí o que de acontece? Angola, os angolanos falando de si mesmo. Exato. Só que aí quando finalmente eu tive acesso a esses filmes e quando eu fui assisti-los, eu percebi que as pessoas que faziam aqueles filmes eram pessoas que tinham um repertório e uma experiência visual dentro do território português. Então, no processo de produção da pesquisa também, Ricardo, eu me dei conta de que era necessário compreender o que será que eles viram, o que será que eles assistiram, o que será que eles consumiram enquanto imagem. Então, na tese, também eu amplio um pouco o escopo da compreensão de imagem para além da imagem cinematográfica. Eu fui pensar a imagem na literatura, a imagem na escultura, a imagem na fotografia. Mas de uma produção angolana ou dos colonizadores? Dos portugueses. Dos portugueses. Isso na tese eu chamo de iconosfera colonial, o mundo das imagens produzido pela colônia, né? E construindo, portanto, a mentalidade e as temporalidades do próprio colonizado. Em larga medida, escala. Com um determinado limite, mas sim, né? Ali tendo essa dimensão. Então, eu percebi que metodologicamente isso deixaria meu trabalho mais rico, entender como que os portugueses utilizavam da linguagem, da imagem, das várias linguagens das imagens, na produção de um repertório visual desses angolanos, para também depois entender, e depois eu acabo entendendo isso na tese, como também muito da imagem que é feita por eles acaba sendo imagem de revanche também. Há determinadas imagens que apareciam, como, por exemplo, imagens de escravidão, imagens de precariedade, imagens de pobreza, imagens de supostas ou pretensas incivilizações, né? Então, a gente tem um grupo de intelectuais, majoritariamente ligados à literatura, à poesia, né? Que vão ocupar os espaços ali do poder do MPLA, que é o grupo que vence, que conquista a independência. Sim, Movimento pela Libertação de Angola. Exato. Libertação total de Angola, parece, Exato. né? MPLA. MPLA. E aí, eu estudo exatamente ali, a partir de 72, principalmente, um pouco antes, né, pela televisão, mas aí tem um filme da Sara Modoror, que é muito importante falar, que é uma mulher negra, né, fazendo cinema, ali nos anos 70, isso é impressionante.
E depois da Saara, com um filme chamado Sambizanga e outro Monangambé, eu vou trabalhando com outros filmes que vão acontecendo ali em 77, 78, mais ou menos até 85. Embora a libertação de Angola é 75. Né? E a narrativa continuou, portanto, após a Revolução. Isso aqui é uma estrutura de televisão, né? Então, eles ocupam algo parecido, né? O cinema sai da televisão porque os portugueses já tinham uma certa estrutura da televisão de Portugal lá, e aí eles são colocados para correr na época da independência. E aí eles vão se apropriando do que conseguem ali, do maquinário, e começam a fazer esses filmes. E você trouxe algum objeto relacionado a isso? Ou que tenha ligação com, para a gente sair da chara, né? É chara. Sair da chara para um outro objeto? Porque vocês sabem que a partir dos objetos que o convidado vai trazendo, a gente vai pontuando o nosso diálogo, que hoje tem a presença honrosa do Leandro Bulhões, professor da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de História, professor doutor e um estudioso, né, sobre esse tema. Porque a tese, tanto o mestrado, a dissertação de mestrado, quanto a tese de doutorado, é sobre a inserção do negro, o papel, né, dessa decolonização em relação ao discurso dos negros no Brasil e na África, e pelo mundo. Mas me diga, Leandro. O segundo objeto, ele é esse aqui, né? É uma bougainville. Bougainville? Que a gente chama também de pé de maravilha. Aqui chama de pé de maravilha. Pé de maravilha, não. Que é lindo esse nome, né? Pé de maravilha é maravilhoso. Pé de maravilha. Pé de maravilha é maravilhoso. É maravilhoso. Né? Quer dizer, que é uma planta cujo fruto é a maravilha, é dar maravilhas, é criar maravilhas. Pé de maravilha. Eu gosto muito desse nome, Pé de Maravilha. Pé de Maravilha. Eu acho lindo, mas eu trouxe ele porque... Tome. Essa foi a árvore que eu estava tomando sombra alguns minutos antes de eu tomar posse para o concurso aqui em Fortaleza, né, na Universidade Federal do Ceará. Eu cheguei um pouco antes da cerimônia de posse, que foi no auditório da reitoria ali, e estava num momento meio contemplativo, né, muito angustiado, muito inseguro para quem é pobre, né, para quem vem da classe trabalhadora e com muita dificuldade, como foi o meu caso, assumir um concurso na Universidade Federal é de uma alegria, é de um negócio muito universidade poderoso. Pública, né? Pública, lindo, exatamente. É significativo isso. Então, essa flor, eu estava próximo, né, de um pé de maravilha e estava pensando sobre a maravilha da vida. E nesse dia, eu tenho a impressão que até hoje uma porcentagem do riso que estava na minha boca ainda me acompanha, sabe? Assim, de ter vindo para cá. E aqui são resquícios? Tá no... É o tempo, né, da maravilha aí. Que lindo. Aqui ela já coisa assim. E, ao mesmo tempo, inclusive, para quem está assistindo, é uma forma de agradecimento a esse lugar que eu gosto muito, que é o Ceará, né, que é Fortaleza, o lugar que eu vim trabalhar. Estou aqui há 5 anos. E eu estava debaixo de um pé de maravilha quando eu estava assim, finalmente pensando assim, aí faltam alguns minutos para eu tomar posse, para assinar esse papel, para eu entrar em outro lugar, né, da minha vida, de ter uma tal de estabilidade, de ter um dinheiro, de poder ajudar melhor minha mãe, minha família. Então eram muitos sentimentos que estavam nesse momento que eu estava contemplando o pé de maravilha e acho que cai bem, né, trazer aqui um símbolo da minha relação com esse estado, né, com essa terra que eu tanto respeito, que eu tanto gosto, que eu tanto amo e que tem sido muito generosa comigo. E que bonito ter ali, se associar a sua entrada para o novo mundo pela presença do Pé de Maravilha. Deixa eu jogar, estou com vontade de jogar Maravilha sobre você. Para celebrar esse encontro tão lindo com Maravilha. Então você associou, portanto, essa sombra, esse lugar a uma nova... É um tempo de prosperidade, né? Uma nova maravilha. É claro que as coisas são complexas, né? Esse pé também, volta e meia, ele tem um espinhozinho, Tem né? espinho. Né? E também a maravilha não é uma maravilha mágica. Não. Você construiu esse processo. Construiu um processo. Mesmo aquela criança que só pôde sair da feira livre aos 18, manteve o trabalho, manteve o estudo, depois continua, romper. Depois, nesse momento, você se lembrar de como o emprego público pode ajudar aquelas pessoas que fomentaram a sua formação desde a base, né? Sim. Então isso tudo é muito bonito. É muito bonito. E de pensar, sobretudo, numa dimensão, voltando para uma pergunta que você fez mais cedo, anteriormente, que é a dimensão do coletivo, né? Era um gesto que envolvia eu ser aprovado e tomar essa posse no concurso,
E que isso simbolizava uma conquista mesmo de uma galera que veio comigo, né? Considerando que eu fui o primeiro ali da família a conseguir exatamente chegar na faculdade, chegar no doutorado, conquistar. Então, isso diz muito também sobre o meu orixá, né? Que está ligado ao mundo da caça. É um orixá da caça, né? O Logun-Edé. E aí, o Logun-Edé, Oxóssi, está por ali no mundo desses caçadores. Eu lembrei de Oxóssi. Mas há uma diferença. Ele é o filho de Oxóssi, seria o filho dele, né? É o filho de Oxóssi. Mas ambos são caçadores. São caçadores. E aí é uma caça que está muito ligado a uma dimensão exatamente de um alimento, né? Você não caça para você só, né? Você não caça um alimento e se esbalda naquele alimento e deixa sobrar e deixa apodrecer, ou você guarda para si e esconde. São caçadores de comunidade, são caçadores que alimentam pessoas que estão próximas, né? Que precisam de você. E você trouxe algum objeto em relação a isso? Essa coisa que está aí tem a ver? Não, tem a ver, mas não tem. Não é? Né? Então tá bom. Não, eu quero saber então como é que você descobriu, porque o objeto sempre tem uma relação com o que nós estamos conversando, mas não há nenhum assim que possa exprimir, não, nenhum objeto desse que possa ilustrar esse momento de descoberta de que orixá você é filho? Não. Não. E como se descobre? Como você descobriu que era filho de... Como é o nome? Vou até anotar. Logun-Edé. Edé. É. E o que significa isso, ser filho de... Ser filho de Logun-Edé? Logun-Edé tem uma frase famosa de Mãe Manininha do Gantuá, que ela dizia que Logun-Edé é o menino que velho respeita. É uma imagem síntese que eu acho poderosa. É um menino que os velhos respeitam. Ele geralmente está associado à juventude, à comunicação, à beleza, ao encanto. Ele é um orixá príncipe, né? Mas ele é um menino velho? Não. De cabeça que eu estou falando, de maturidade? Ele é esperto. Ele é esperto. Ele tem aquela sagacidade das crianças, né? Por que o respeito dos mais velhos em relação a ele? Porque talvez ele sintetize exatamente a necessária novidade da criança, o pensamento novo, a ousadia, aquilo que talvez às vezes quem é um pouco mais velha já perdeu. Talvez, né? Então ele é um orixá ligado às coisas miúdas, aos passarinhos, à pedrinha, ao peixinho. Ele é o detalhe, sabe? Ele é aquilo que parece que foi despercebido, né? Mas ele está ali, ele é o cheiro, ele... E os filhos de Ogum-Edé são isso, o Edé. São assim, são ligados à minúcia que aparentemente não revela nada e, no entanto, revela. Eu não saberia dizer, assim... Quem é você, o filho de Ogum, de Logun-Edé, hein? Eu tenho um repertório, né, de orixás, né, da minha ancestralidade. Quando a gente está no candomblé, quando a gente faz o jogo, quando a gente está no mundo, a gente tem uma série a gente tem outras relações para além daquele que é o nosso ori, que está no nosso ori, né? Então, essa pergunta que você faz, eu só conseguiria responder pensando diálogos também que eu tenho com Oxalá, diálogos que eu tenho com Yansan, com Exu, né, que fazem parte do meu caminho, né? Então, e são todos adultos, né? Sim, o Oxalá Lufã, o Oxalá, são todos... O Oxalá Lufã, então, dizem que é o orixá mais velho, né? Tem os mais velhos, os mais novos, né? Exato. Aí, tem a Nanã também, que é a mais velha, né? Tem, né? Que é primordial. Mas é isso, é um universo queto, né? Sou do candomblé queto, né? E... estando na Bahia, começou com um amigo, né? Que é de candomblé, olhava para mim e falava assim, nossa, você parece muito ser de Logun-Edé. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas não é muito conhecido, né? Descobre com os como é que chama? Com as conchas, não? Com jogo de búzios. Com jogo de todo búzios, um processo. Né? Mas aí você ouve, aí você vai tentar ver o que é. Tem gente que fala que... Porque fica nessa... Às vezes fica parecendo signo, né? E qual é o seu signo? Qual é o seu ascendente? E rola um pouco. Não é o caso. É algo mais... É algo que envolve um pouco mais de profundidade, né? De relação com pessoas que, de fato... E você cumpre isso? Cumpre relações tenho, né? Eu tenho um ilê, eu tenho uma casa. Mas que coisa linda, não? Essa frase da Mãe Menininha. É a criança que os mais velhos respeitam. É algo mais ou menos assim. Eu estou me lembrando da nossa Bethânia cantando. Ah, minha mãe, menininha. Ah, minha mãe.
Menininha do Gantoá, a estrela mais linda, hein? Tá no Gantoá. Algum mais bonita, a Oxum mais bonita, hein? Tá no Gantoá. Que lindo, que lindo. É lindo, é a mamãe que mandou essa filha de Oxum tomar conta da gente, de tudo cuidar. Oh, quem mandou eu, ora eu. Olha, eu tenho uma música para ele comentar no segundo segmento do nosso programa, e ele vai apresentar. Diz o que você vai apresentar, só assim, só isso e isso. Só para o público ficar atento para saber como vai ser o desenrolar do nosso diálogo. Mostra aqui, é uma cobra, muito bem. A outra é uma cumbuca com areia, Terra. com terra. E a outra, uma espada de São Jorge, não? É um peregum. É um peregum, no próximo segmento do programa Diálogo, com ele, com o historiador, com essa figura tão sensível, tão bonita, chamada Leandro Bulhões. Angoro, Angoro é o nome desta cobra, que é um dos objetos trazidos pelo nosso dialogador de hoje, que é baiano, é professor da Universidade Federal do Ceará, é professor doutor do Departamento de História, né, e que tem tese sobre cinema em Angola e que tem também mestrado sobre o movimento negro, até sobre a relação de colonização que nós temos com os Estados Unidos, quando nos anos 40 o Walt Disney esteve aqui para produzir filmes naquela política de boa vizinhança, e ele analisa isso. Ele é um homem da história e da história do cinema, e vem lá da Universidade da Bahia e vem também na sua pós-graduação da Universidade da UNB, a Universidade de Brasília. Portanto, é ele, o nosso dialogador de hoje, é o Leandro Bulhões, que me trouxe, como é o nome desse? É um objeto sagrado ligado... É sagrado? É sagrado. Já tô com mais respeito. Ligado a um inquice chamado Angoro. Angoro. Por que você trouxe? Eu trouxe Para pautar que tema? Eu trouxe esse objeto sagrado, ele é mesmo, ele faz parte de um altar, né, de um assentamento de candomblé de Angola. A gente falou há pouco sobre Queto, do qual eu só faço parte. Temos outro candomblé, temos o Jeje, temos Angola. Esse mostra é Angola. Enquanto você fala, mostra. Vai. Esse é Angola. E essa teve um ritual, né, em um candomblé que eu participei em Brasília, quando eu morei lá, e que um angorô me presenteou, né? E isso aqui hoje faz parte do meu altar. Por que eu trouxe isso aqui? Porque... o que significa? Por quê? Porque uma novidade na minha passagem aqui, né, no meu estado aqui em Fortaleza, é o fato de eu ser o novo diretor da Casa José de Alencar, que é um equipamento cultural. Você é diretor da Casa José de Alencar, eu não falei na apresentação. Tem um pouco mais cerca de um mês, né, que eu assumi esse cargo. E aí, na Casa José de Alencar, pouca gente sabe que tem um acervo especial, que é ligado ao museu do antropólogo Arthur Ramos. Sim, uma coleção sabe. Do Arthur Ramos. Existe uma coleção do Arthur Ramos, e nesta coleção... Sobre o imaginário negro, claro. Pois tem muitos artefatos de candomblés, de umbandas, né, de coisa de um pouco mais de 100 anos ou cerca de 100 anos atrás. Esses artefatos, eles estão distribuídos em vitrines, né, a partir de uma curadoria que já foi feita há muito tempo atrás. E eu trouxe esse objeto exatamente, mais uma vez, trazendo a frase da Castiel Vitorino, né, que é a ideia de que aliás, é o próprio fundamento desse programa, né, de que a premissa do objeto é uma falácia, né? Não existe um objeto pelo objeto, como se, né, ele tem significado, ele tem vida, ele tem história. E no caso do candomblé, dos candomblés, né, dos rituais de matriz africana, a gente está falando de algo que tem vida, que é alimentado, que está dentro de rituais muito específicos, né? E tem me preocupado muito, na condição de diretor da Casa José de Alencar, o fato de agora poder gerir, conversar, construir outras narrativas com esses acervos, mas ao mesmo tempo extremamente preocupado, porque
eu que sou de Candomblé, quem é de Candomblé sabe, quando chega lá, vê que aquelas coisas estão ali, elas foram sequestradas, tem coisas que foram pegas, inclusive em contexto quando o Candomblé era crime, né? Quando a polícia sequestrou altares inteiros e tal. Então ele tem algumas dessas coleções e eu acho que é muito importante que a gente pense sobre isso, né? Sobre os patrimônios africanos e afro-brasileiros que temos aqui, sobre a dificuldade que as instituições públicas da memória, né, têm também uma grande dificuldade em fazer um gerenciamento, uma produção. A apropriação que essas instituições fazem desses patrimônios, né? Exato. E a construção de narrativas. Apropriações indevidas, narrativas outras que precisam ser feitas, né? No caso da Casa de Alencar, a gente ainda tem artefatos ali ligados à ideia que você associa muito facilmente, né? Negro, africano, escravidão, né? Um objeto desse não tem nada a ver com escravidão, né? Então a gente precisa ampliar o nosso repertório, a gente precisa colocar o pé no chão, aterrar, conversar melhor com esses objetos, na verdade com toda uma dimensão epistemológica que os povos africanos vieram para aqui e civilizaram esse país. Né? Civilizaram, trouxeram, não chegaram aqui apenas para contribuir com dança, futebol e feijoada, como comumente isso foi construído na historiografia, na cinematografia e, em larga medida, tem sido dito também por aí, né? Nos cursos, nas formações. Né? A gente precisa ampliar mesmo a nossa sensibilidade, o nosso cuidado, a nossa pesquisa. Outra coisa que você disse que é extremamente importante é saber como esses patrimônios chegaram a estas instituições. Exato. Às vezes até como resultantes de atos de violência né? Ou de apropriações indébitas. Né? Exato. Né? Então... E eu estava me lembrando de outra coisa, Leandro, é que do Zé de Alencar e da relação dele com a escravidão. Porque ele também é uma pessoa contraditória, talvez fosse um bom tema para o diretor da Casa José de Alencar. Porque ele é contraditório, porque na prática defendeu, pelo menos retardar um pouco a abolição da escravatura, né? Ele foi ministro da Justiça, mas na obra é um abolicionista, tem veios abolicionistas, entende? Tem lives abolicionistas na obra como dramaturgo, por exemplo, né? Estou falando de Demônio Familiar, a peça A Mãe, uma série de peças que ele tem e é contraditório, porque na vida política tinha uma determinada posição política, não é? Uma determinada retrógrada, não é? De retardar, de achar que a escravidão deveria ainda ser mantida em função da economia do país, e, por outro lado, como artista, colocando a figura do negro, e ele é um branco, né? Colocando a figura do negro como necessária à cultura brasileira. Então, seria bonito discutir como é que esse cara, que hoje é a Casa José de Alencar, né, tem a ver com como é que ele é atravessado pela cultura negra. Esse é um bom tema, não é? Para o diretor? Com certeza, com certeza. Para o diretor da Casa José de Alencar? Com certeza. E gosto muito de pensar na noção dos mistérios que tem a memória, nos mistérios que tem os objetos, no mistério que tem como as coisas elas são... tem muita coisa que parece ter... que a gente só vai entender depois, né? Eu acho que tem a ver agora com um tema que é o tema do livro, que ele acaba de lançar, é um e-book, não é? É um e-book. É um e-book que se chama Nós na Universidade. Por que tem a ver agora, colocar esse tema aqui na mesa? Porque ele está falando que dirige uma instituição da Universidade Federal. E o livro é sobre nós na universidade. Negros, indígenas, quilombolas, entre negociações, afirmações e disputa. Imagino que seja sobre a questão das cotas, de rever como a entrada dos negros e quilombolas indígenas na universidade. Mas tem a ver tudo também porque temos um negro, não é, dirigindo a casa que homenageia um branco, que tem uma posição polêmica sobre a cultura negra, uma casa em que há um acervo gigantesco do Arthur Ramos sobre patrimônios, né, de objetos da cultura negra. E eu acho que podia ser discutido agora, não era? Excelente casamento. Que loucura é essa? Nós nessa outra dimensão, nós no sentido do pronome, é o nós e o nós. Mas ao mesmo tempo, nós, como é que isso está amarrado? Fala sobre isso. Interessa nos desamarrar, né? Foi muita coisa que parece estar amarrada e estável, né? Um certo padrão de hegemonia, parece que está tudo ok na universidade ou nos lugares que lidam com memória, mas, na verdade, existe a revanche,
existe o desejo também de poder, né? Existem as estratégias que a gente tem de recontar, de ressignificar e de tomar de conta, né? E há recentemente uma análise para a recomposição do sistema de cotas da universidade. Sim, acabou de sair. Agora, de há poucos, Tá. não é? Está Estamos tramitando. Estamos no exato Uma momento. reformulação. Que envolve uma qualificação desse debate e de uma prática. E uma né? relocalização da figura do cotista, Sim, chamado cotista. tem uma série de questões que têm acontecido na perspectiva de qualificar a política pública, né? E uma política pública que a gente precisa pensar exatamente na dimensão de uma corporeidade que ocupa um espaço, né? E que a gente precisa dimensionar o protagonismo. Então, no caso, por exemplo, da Casa José de Alencar, né? Então, não se trata de referenciar e de acender novas velas e um novo pedestal para o José de Alencar, mas como que, a despeito de sua trajetória, da forma como ele se colocou no mundo, na política ou na arte, a despeito disso, existe um acervo na Casa José de Alencar, existem implicações da obra de José de Alencar com os povos indígenas, por causa do Museu Arthur Ramos. Existem implicações para os povos de terreiro, né, os chamados povos de santo, e, portanto, os povos negros. Então, é nessa medida que aquela casa, uma instituição pública, financiada com os impostos, né, um lugar onde precisa ser, né, um exercício da cidadania, e para nós, povo negro, acesso à memória é um direito, mais do que qualquer... É um dos direitos, né, que a gente exige. Então, interessa muito a gente pensar nessa dimensão da visibilidade, da qualificação do debate, que está ali na Casa José de Alencar, que precisa também estar na universidade. Esse livro fala sobre isso. Esse livro, Nós na Universidade, é resultado de um evento que a gente fez ali em 2021, que era 2021, 2022, exatamente para celebrar o momento em que o programa de pós-graduação da História, do qual eu faço parte, foi a primeira pós-graduação do UFC, depois da Antropologia, que é com a Unilab, a ter cotas. E a gente já começou com cota para quilombola, com indígena e negro, né? Embora a universidade na época fosse contra, né? Então a gente teve que ter toda uma luta para que isso acontecesse, mesmo que desde 2012 isso já fosse lei, né? Então, foi um evento que a gente convidou os chamados representantes do mundo da cultura tradicional, né? Os mestres da cultura, mãe de santo, pai de santo, ciganos, enfim, pessoas que são donos de seus conhecimentos fora da universidade para dialogar com quem está na universidade. Porque uma das lutas é a gente pensar, ora, como que a universidade criou, né, uma ficção ao longo do século XX, século XIX, de que ali é que se discute o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, e ao fazer isso também acaba excluindo vários outros conhecimentos, né? Então a gente está num momento político hoje muito interessante do país, por causa das cotas, sobretudo, quando a gente tem feito esses exercícios na tentativa de desacralizar a universidade, de pensar uma universidade plural, para que ela de fato seja uma universidade, que ela tem sido mono, né? Como é que ela pode ser pluri, a partir de novas perspectivas, de novas epistemologias, sem esquecer, obviamente, o corpo, as pessoas ali. A universidade é muito autofágica, né? Ela só complicado. come si mesma, ela só se referencia a si mesma, né? Está mudando. E essa é uma forma de a gente abrir isso. Eu estou lá na universidade há 40 e tantos anos e estou sentindo isso. E é importantíssimo o problema o sistema de cotas. Mudou o perfil, inclusive, do alunado, mudou a relação, mudou a visão. Mudou a nossa intervenção. E mudou não só na questão de quilombolas, negros e indígenas. Mudou também, e aí podemos mudar o rumo da prosa, antes que ele apresente os dois últimos objetos, antes do objeto surpresa, mudou também em relação a uma outra comunidade. E é sobre esta comunidade, outra, que eu trago a música para o Leandro. Eu sou uma bicha louca, preta, favelada, que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira, eu vou botar é pra fuder. Eu trouxe Linda Quebrada e eu trouxe Bicha Preta. Olha ela como tá linda. Mas tá aqui, eu não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, mais alto. Descer até o chão. O chão. O chão, 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 chão. Bicha preta. Que linda essa. Bicha preta. Bicha preta. Ela é linda, né? Essa Linda Quebrada. Linda Quebrada. Bicha preta. A minha pele preta
É meu manto de coragem, impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem, vai. Eu trouxe, porque eu acho que junta dois movimentos que você tanto tem a ver com, né? Como intelectual e na vivência, e em posicionamento político. O preto, né? A preta e a homossexualidade, a LGBTQIA+. Então eu trouxe para você Bicha Preta. E aí... E aí, juntei. E ele sabe a letra, ele começou a tocar e ele sabe a letra. Bota mais, bota de fundo aí, de BG, background. Vai lá, enquanto ele fala. Linda Quebrada, ela é uma artista extraordinária, assim, né? Pra gente que não teve direito, né? Que não teve acesso a essas referências positivadas e com esse direito à ira, né? Sobretudo o direito à raiva que tem na produção de Linda Quebrada. Então, quando eu conheci Linda Quebrada, foi um alento, assim, né? Porque ela traz essa dimensão cruzada, né? De ser pobre, de ser negra, também dialoga e tá no candomblé, né? Então, a gente, na verdade, é uma sequência de identidades malditas, né? Pois é uma pela pressão experiência em colonial. dupla, né? É mais. Tripla, né? Porque mais. é a pobre, a preta e o homossexual, né? Homossexual, trans, travesti e por aí vai, né? Toda, Por várias... o LGBT. É uma isso opressão. de candomblé, É um combo. É um combo. Combo de opressão. É um combo. Então, existe uma dimensão muito importante que tem acontecido nos últimos anos, que é essa da humanização, né? A gente precisa humanizar os corpos, né? A pauta primeira do movimento LGBTQIA+, do movimento negro, movimento quilombola, movimento indígena, a pauta 1 é direito à vida, né? Então, por isso, a partir disso, a gente já tem eu posso até apresentar um... Pode apresentar? Um outro objeto? Aqui uma tem a ver cumbuca, com? Exatamente com direito à terra, né? Eu trouxe terra. Põe aí. Uma cumbuca. Não, pode colocar aqui. Eu posso colocar aqui, né? Pode. Não, de colocar mesmo a terra. De colocar. Colocar até. Posso colocar aqui? Por favor. Aqui, ó. Isso, trazendo aqui uma ponte até a mim. Agora muito vai a sua. importante. Qual é a tua ali? Pra gente fazer a ponte daqui até aí. Vai, agora muito você. importante a gente Faz dimensionar. aí a ponte daqui pra lá. Por favor. Enquanto isso você fala. Da gente dimensionar a questão, né, da sobrevivência. A gente está vivendo uma experiência, nós todos somos agora contemporâneos, há narrativas que estão assombrando a gente o tempo todo, né? E você falou... Que é a narrativa do cataclisma mundial, né? Da crise climática. E você falou do direito à vida. E eu estava me lembrando que negros, homossexuais, pobres, são os que... Ser isso é um risco de vida, não? É, o tempo todo. É o país que mais mata pessoas da comunidade LGBT e negros e pobres, não é isso? Exato. Então, quer dizer, estamos falando de Brasil e de comunidades que sofrem essa opressão de forma radical e intensa. Exato. Então, a terra, ela simbolizaria exatamente essa dimensão da sustentabilidade, né, do direito à vida, de um elemento que tem sido tão solapado, tanto na sua dimensão da terra, o lugar onde você mora, vive, cresce e enterra as pessoas e vive a magia, os encantos da existência, mas a terra também como lugar de você passear, de você andar, do direito a ir e vir, né? Então, é muito importante que a gente não perca essa dimensão dessas coisas muito sérias que estão acontecendo, né? Então, eu acho que se eu estou na Casa de Alencar, se eu estou na Universidade Federal, no Departamento de História, se a gente está aqui conversando, como não, né? Como é que a gente não vai rir, brincar, mas como a gente não vai falar também de coisas tão sérias, de transformações que são importantíssimas que sejam feitas e são coisas que a gente precisa pensar, né? No direito à terra, em especial, se a gente está falando aqui de quilombolas, de indígenas, né? São povos que todos os direitos estão associados, primeiro, a você ter direito à terra, né? A você ter direito à terra, porque é na terra que você consegue ter uma educação especial e diferenciada, é na terra que você consegue viver aquilo que tem, que tá é muito fácil estar nos corredores, nas galerias, fotos de mestres da cultura, fotos de indígenas, né? Financiados pelo Estado, financiados por iniciativas privadas, mas que muitas vezes é o próprio Estado, é a própria iniciativa privada, entre outros, que estão atacando, assediando, assombrando. Então, a gente precisa mesmo debater isso de uma forma mais séria, construindo base, né? Construir uma sustentação
para que essas políticas de fato aconteçam, existam, como é o caso das políticas na universidade, que tem qualificado o debate, como são os casos das políticas de distribuição de renda, a política de alimentação. instituição de escolas que se obriguem a estudar a cultura, as culturas chamadas dos povos originários. Isso, né? que a Lei 10.639 é 11.645, né? Que tem sido inclusive no negligenciada. idioma, né? No idioma de cada uma dessas comunidades. Aí no né? caso são a educação escolar indígena específica. Indígena né? específica, Cada povo tem direito a ter sua língua, Isso. tem que respeitar o calendário, enfim. Então a gente tem uma série de... nós já temos um Temos repertório... algumas conquistas, temos. Mas temos sobretudo é preciso mantê-las. E, sobretudo, implementá-las. Implementá-las, ampliá-las. Não é? E com essa frase que é a Linda da Quebrada, Linda da Quebrada, eu chamo assim, porque ela é tão linda. A Linda Quebrada diz que é o corpo negro, a pele, ela diz, na música Bicha Preta, ela diz, a pele preta é o meu manto de coragem. Né? E o começo da música é ela conversando com um cara que ri da bicha afetada, digamos, né? A tal da bicha estranha, né? Da bicha estranha, né? E ele conversa exatamente com ela. Tem mais um objeto, objeto surpresa, faltam 10 minutos para o nosso diálogo terminar com ele, pelo menos aqui diante das câmeras, com o Leandro Bulhões. Eu trouxe uma folha de peregum, que é uma folha... Peregum? Peregum. E a minha ignorância pergunta o que é. É uma folha sagrada para a gente também do candomblé. Olha, do candomblé. Essa é uma folha da minha casa, né? Eu tenho um peregum em casa. E o que significa? Eu associei a espada de São Jorge, você viu, né? Foi, porque lembra não mesmo. Porque a espada de São Jorge é mais... Ela é mais... E a espada de São Jorge, ela cresce assim, né? Essa cresce quase em formato de coqueirinho, assim, abre. Ela vai abrindo. A espada de São Jorge cresce assim. E ela tem um poder eu trouxe essa folha porque ela é uma folha que está ligada a muitos rituais, ela é muito importante aos banhos, há muita coisa no candomblé, nas umbandas, enfim, ela está em vários lugares das religiões de matrizes africanas e ela é um lugar de empoderamento, é uma folha que é muito importante, né, para a gente. E eu quis muito trazer essa folha aqui como o último, né, o objeto aqui para trazer, para fazer uma reflexão sobre a ciência histórica, né? Eu sou historiador. E a gente tem um repertório, assim, ao longo do século XX, muito marcado pela associação do corpo negro, né, de nós que estamos aí no mundo, né, corpos pardos, corpos pretos, que fazemos essa massa negra do Brasil, construindo um imaginário muito ligado à escravidão, com expressões, por exemplo, descendente de escravo, né, ou de fazer uma leitura histórica sempre lembrando do povo negro, da mulher negra, enfim, ligada ao mundo da precariedade, quando, na verdade, a gente tem que lembrar que no final do século XIX, quando a princesa Isabel assinou a tal da Lei Áurea, quase 90% da população preta e parda já era livre ou liberta. E pouca gente sabe disso. As pessoas pensam que ela assinou e quase todo mundo foi. Então, isso não é verdade. Então, é muito importante a gente lembrar que lá no século XIX, no final do XIX, uma massa negra já vibrava em liberdade. Né? Então, esse peregum é um símbolo de apropriação, de consciência, apropriação nossa, né, por nós mesmos, de consciência, de autogestão, de conversas com folhas, de lembrar que a gente tem uma ciência própria e de lembrar que é preciso vibrar em liberdade, né? A gente precisa vibrar em alegria, a gente precisa vibrar em condições de prosperidade, né? Claro, a despeito de um país que tem tanto problema, tanta violência, tanta morte, mas é muito importante que, sobretudo, quando a gente trabalha com memória, quando a gente trabalha na abordagem de olhar o passado e de pensar o povo negro, de que quem gostou de associar e gosta muito de associar o corpo negro à escravidão foi uma certa tradição branca de fazer uma leitura do passado, né? Então, se a gente conseguisse agora abrir um portal e ir lá no século XIX, e se você encontrasse alguém preto na rua, aqui mesmo no Ceará, né, aqui mesmo em Fortaleza, nessa rua aqui, e se você perguntasse o nome dela, quem ela é, o que é que ela gostava, o que é que ela gosta, essa pessoa, a última coisa que ela ia falar, certamente, é dizer que ela era escrava, né? Então, é muito perigoso a gente estar, em 2023, olhar para o passado, falar, contar, abordar, discutir a história dessas pessoas e estar sempre associando essas pessoas à escravidão, quando a gente não fica lembrando que os brancos são descendentes de escravizadores, né? Então tem um jogo aí na memória que é muito desigual, que é muito perigoso e que eu penso que, eu estou aqui falando da importância que a ciência histórica, que as ciências sociais, que a produção de cinema, que a produção de peça, enfim, que a produção da literatura, não que a gente esqueça que houve escravidão, não é sobre isso, mas que a gente precisa recuperar um patrimônio de pensamento, de experiência social daqueles e daquelas que lá no passado estavam vibrando na liberdade, né? E a gente tem que pensar o que é ter liberdade hoje, o
que é que significa ser um negro livre hoje? O que é que significa ser um indígena livre hoje, um quilombola? O que é falar de necessidade e liberdade hoje? Eu penso que é um lugar muito importante, sobretudo para fazer reflexões, né, anticapitalistas, antirracistas, na produção de uma sociedade mais justa para todos nós, né? Por aí. Olha, chegou a hora do objeto surpresa. Eu trouxe um para você. Aliás, trouxe 2. Vou passar para você, Leandro Bulhões. Vou pedir primeiro para abrir o seu, não é? Cadê o teu? Eu quero ver o que foi que você me trouxe, entregou a produção. E é surpresa mesmo. É surpresa. Eita! Eu trouxe até texto sobre... Olha, que é... Vê se eu descubro com as mãos assim. Não sei o que é, não. Olha aqui. Mostra aqui. Aqui. Não sei. Ah! Um sapato! É um sapato. Um sapato associado ao feminino, né? Na moda. Enfim. Por que é surpreendente mesmo? Como é que ele me trouxe um sapato? Por quê? Para quê? Explique-se, Leandro Bulhões. Quando eu estava liberando os meus 30 anos, né? Eu fiz uma festa, eu gosto muito de festa, gosto muito de trazer gente para minha casa. E aí, na época, eu estava assistindo muitos realities de drag, né? Em especial o RuPaul's Drag Race, né? Que é muito conhecido no mundo gay, no mundo LGBT. E aí, no meu aniversário de 30 anos, né? Numa casa de uma amiga, tinha uma escada assim no centro, eu me montei, né? Montei uma drag, né? E desci de uma escada e eu usei esse sapato, né? No meu aniversário de 30 anos. E foi uma das experiências... Foi uma experiência muito, muito, muito interessante na minha vida, muito profunda, né? Sobretudo porque eu treinei antes, eu seria uma drag engraçada, eu ia fazer piada, bem palhaça. Mas quando eu me montei, eu sentia muita raiva. Então quando eu desci da escada, eu estava com a cara muito fechada, né? Eu descia fazendo uma performance, né? Eu sou uma fruta gogóia, de Gal Costa, né? Sim. Eu sou do disco Fatal. Eu descia fazendo isso e aí depois eu fazia mais umas 3 músicas no centro da festa e eu tava com muita raiva, né? Todo mundo ficou meio assustado. Por quê? Depois eu tive que entender isso, né? Como foi que você Porque eu acabei me rasgando, eu fiz uma performance muito... que não era nada disso que você pensava que ia fazer. Não era o que eu pensei. Né? Brotou a raiva, a ira, o desmonte, o que foi? O que foi que houve? Me veio uma memória muito triste, assim, né? Quando eu era criança, na feira... Mais uma vez a criança volta. A criança na feira. Tinha quando passavam as chamadas bichas, né? As afeminadas na feira, o povo começava a gritar, a jogar tomate, a jogar coisa. Como na música da Linda da Quebrada. Jogavam coisas, né? E aí eu me lembro que eu criança, eu não sabia por que acontecia aquilo. E aí eu me lembro pequenininho puxando minha mãe, perguntei por que estão fazendo isso. Minha mãe é ocupada e teve uma hora que ela falou assim, oxe menina, porque é viado. E aí já me chamavam de viado, de viadinho, né, na escola. Eu não sabia nem o que era, eu achava que era um palavrão que não podia se falar. Então, naquele momento, eu entendi que iam fazer, por que me tratavam mal e que no futuro iam fazer aquilo. Então, quando eu me montei, eu acho que veio isso. Veio essa imagem da infância e me veio essa raiva da sociedade também, né? Enfim. Aliás, o Freud diz que toda memória, todo inconsciente é história social. Né? É tudo reflexo. Mesmo a nossa subjetividade é perpassada de memória social, né? De toques sociais, né? E da nossa subjetividade em torno disso, né? Então, mas teve beleza também, né? Eu amei me montar, experimentar um feminino que a gente às vezes fica tão... Que eu aprendi a ser travado, né? Que eu era meio menininha, como me diziam, né? E a gente vai aprendendo a ficar mais duro para sobreviver, né? Para evitar exatamente a agressão. Né? Coisas que outros corpos não conseguem, né? Mas eu como um homem gay, consigo. Olha, eu trouxe para ele algo que tem a ver, então, com a cultura negra. Mas aqui também tem, né? Porque tem a ver com esse preconceito em relação à bicha preta ou a qualquer comportamento que destoe do padrão que o mundo socialmente branco estabeleça publicamente, na rua, né? Como se as pessoas não tivessem direito de ser o que elas são publicamente. E eu trouxe, então, 2 objetos. Eu fiquei procurando o que tem a ver comigo e tem a ver com ele. Veja aí. Olha, eu descobri 2 objetos que eu acho que tem a ver. Tira primeiro esse maior, tá? Olha aí, o que é que eu trouxe? Ih, parece que...
Olha, é bonito. Com medo Eu de quebrar. trouxe... Meu Deus. Olha, primeiro eu trouxe uma boneca. Eu trouxe a Calunga. Eu trouxe a Calunga do Maracatu. Meu Deus. Porque eu tenho um espetáculo sobre maracatu e sei que você também é envolvido com esse tema, com o tema do maracatu. E aí Que lindo. E eu trouxe a Calunga para ver o que você diz a partir daí. Bom, eu vou tomar como um convite, né? Eu cheguei aqui há 5 anos e eu só vi 2 apresentações de maracatus aqui muito rápido, né? Conheço muito pouco. Coincidentemente, ontem eu estava num evento que houve um maracatu. Eu trouxe uma Calunga linda, feita, sabe por quem? Pela Lucy, do Maracatu Ás de Ouro, que é o maracatu mais antigo do Ceará. Eu achei que era bonito trazer a boneca que está lá, né? Que representa a ligação mesmo nossa no maracatu cearense. Com as figuras Aleimar, dos Afromares, entende? Essa figura que é a figura que lembra o matriarcado africano, não é? Essa figura que é a negra da Calunga, a Calunga. Um salve à matrilinearidade, um salve às mulheres negras. As mulheres negras, exatamente. Eu trouxe para você, olha, ela abraçando, ela falando. E na minha peça chamada Loa, ela fala, entende? Tem uma hora que a boneca... A Calunga fala com a própria pessoa que está manipulando a boneca. Porque eu não faço maracatu, eu faço teatro, né? Claro. A partir da cultura popular, a gente revê. Olha que lindo. E o que eu trouxe mais? Trouxe outra coisa. Nem sei se dá tempo. Dá tempo? Será? 1 minuto? Não, mas eu não sei se vai dar tempo de ler meu texto. 1 minuto. Ai, meu Deus. A Santa Beata Maria de Araújo. Eu trouxe a Beata Maria de Araújo. Por quê? Porque aqui tem a peça mais antiga que eu fiz, em 2001, sobre maracatu. E aqui tem a peça que eu acabei de escrever, que vou montar em 2024, que é uma peça chamada Cícero e Maria, sobre a Beata Maria de Araújo. Justíssimo. Na próxima semana a gente volta, porque o tempo já nos diz que é hora de encerrar o nosso diálogo com ele, com o professor doutor Leandro Bulhões. E eu convido vocês para a próxima semana estar todos vocês conosco no programa Diálogo.